bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. E hoje tenho a honra de conversar com ele, que é empresário, atleta e coach, e que me dá a honra de participar pela primeira vez aqui do Resenha Cast, o atleta, empresário e coach Caio Rosado. Caio, primeiramente, seja muito bem-vindo, cara, mais uma vez aqui na Super TV, mas pela primeira vez no Resenha Cast. É uma grande honra ter uma pessoa como você abraçando o meu projeto. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, agradecer o convite, né, mais uma vez. É uma honra estar aqui ao seu lado. Vamos para esse bate-papo aí, bem legal. E, Caio, você já veio aqui no ano de 2021, 2022, mas nessas duas vezes que você veio aqui, eu não colocava a alcunha de empresário. E agora, em 2023, eu coloco. Por quê? Cara, igual a gente estava conversando antes aqui, né? Agora, esse mês de agosto, completou um ano que eu assumi o Brutus CrossFit lá no Lagoa Santa, né? Onde eu já trabalhava como coach. E ano passado foi surgindo a oportunidade de pegar o negócio. O antigo dono estava com outras prioridades, acabou precisando fazer o negócio. Eu também tinha o interesse de iniciar, as coisas foram dando certo. E hoje faz aí um ano que a gente está como o dono do negócio lá, continuando dando aula e tudo. Apenas mudou o nome, mas o trabalho está sendo um pouquinho o mesmo, bem parecido, né? Um pouquinho dobrado às vezes, mas é isso. Você já citou algumas coisas que você não fazia antes de se apropriar do boxe, que você tem feito agora, né? Nesse um ano que você assumiu o espaço. Quais são ou quais têm sido os maiores desafios, não só você como coach, como atleta, mas agora como empresário, líder de uma empresa, quais têm sido os desafios? Então, a rotina muda um pouquinho, né? Eu até reduzi um pouco as minhas aulas, né? Eu fico um pouco menos na turma, porque a gente às vezes não imagina o trabalho que é nos bastidores, claro, para a roda girar, né? Então, depois que a gente tá nesse papel que começa a ver. Então, é muita coisa que acontece por trás, vou te falar do mais básico, coisa, se olhar da estrutura, que tá faltando às vezes papel, coisa de limpeza, manter a organização, observar os materiais que estão estragando alguma coisa, renovar dia a dia das contas, até relacionamento com aluno, com outros fornecedores, né, das coisas. Então, é muita coisinha que vai ocupando a mente da gente e acaba tirando a gente do dia a dia dentro da aula. Sim. Mas a gente ainda consegue equilibrar um pouco as duas coisas, tá bem próximo dos alunos e próximo desse trabalho de bastidores. Eu acho que a maior dificuldade foi associar isso, claro, com o tempo. Hoje, que já tem um ano, eu já consegui me organizar melhor, né? Entrei muito de paraquedas, assim, não tinha experiência nenhuma nesse lado empresarial, apenas como coach, mas a gente encara e, graças a Deus, foi encaminhando, dando certo. Hoje já está tudo mais ajustado, encaminhando melhor ainda, mais organizado. E em relação à questão do empreendedorismo na área esportiva, e nós sabemos que empreender, você pode empreender em diversas áreas. E vamos pegar aqui o Governador Valadares como exemplo, que é uma cidade que tem o comércio aí em qualquer segmento, é algo muito forte e que ajuda muito no desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. Mas o empreendedorismo, né? Você como empreendedor à frente de um box de CrossFit. E você tem muito contato com outras pessoas que são empreendedoras de outros ramos de loja, de restaurante, bar, enfim. É um ramo muito diferente em relação à questão das ações de um empreendedor que está à frente de um box de CrossFit? Ou é algo que é igual em praticamente todas as searas? Cara, eu acredito que o lado administrativo é bem semelhante. Sim. O que muda é muito a dinâmica do dia a dia mesmo, de porquê de cada coisa, né? Para onde você leva a questão das aulas. Ali eu tenho muita preocupação com a dinâmica das aulas, ainda montar os treinos, manter a estrutura, tudo. Desde que eu cheguei lá, a gente já mudou bastante coisa, renovou bastante material e tudo. Mas eu acho que a questão administrativa, a parte chata, né, é bem parecida. A questão de
impostos, de tudo, assim, essas burocracias, acho que é bem semelhante de cada um, muda muito o específico pro lado de vendas. Sim. Até a questão de vendas, o nosso, apesar de ser treino, é venda, Sim. você comunicar com o cliente, saber mostrar para ele o valor da sua aula, da sua metodologia. Então, parte de venda e burocrática, eu acho que é bem semelhante, independente da área. Quantos funcionários? Hoje com 7 funcionários, 5 professores, faxineira e mais uma funcionária que olha as crianças lá, que a gente tem uma salinha de criança também. Mediante essa resposta, como é a gestão de pessoas num ambiente totalmente voltado para a prática de esportes, onde você tem ali uma rotação de pessoas durante todos os períodos do dia e você que fazia parte, era um membro pertencente àquele espaço como aluno e também como profissional, agora está à frente como um líder. Como é que funciona a gestão de pessoas para esse tipo de ambiente? É até interessante falar isso, porque a nossa área ali é basicamente relacionamento. Eu até falo muito, até com os professores, eu falo, rapaz, às vezes a gente pode ter um treino aqui bem mais ou menos mal programado, mas se a gente souber lidar com o aluno, claro, dar atenção, ele vê que ele está sendo observado, está sendo bem atendido, o que ele faz no treino, às vezes, é o de menos. Claro que a gente ainda preocupa em manter uma boa metodologia, um bom treino, uma boa programação, mas essa parte de relacionamento é o principal. E eu já vivia isso, o relacionamento com os alunos. Agora, do outro lado, acrescenta o relacionamento com os professores, né? Eu até agradeço que a minha equipe é muito boa, a gente é muito próximo, bem amigo mesmo. Sim. Então, a gente já trabalhava junto como amigo, colegas de trabalho. E hoje, vamos colocar num cargo acima, sim, a gente ainda mantém uma boa relação de amizade. Eu consigo lidar muito bem com eles. A gente conversa bastante, faz reuniões todo mês, conversa sobre tudo que acontece, qualquer problema que tem. Eu acho que nenhum dos meninos tem nada, sempre são muito abertos para falar comigo. Então, eu acho que essa parte de relacionamento a gente dá até muito bem lá, consegue bem. É um pouco trabalhoso, claro, também, a gente fica às vezes com um pé atrás, mas graças a Deus a gente tem um relacionamento muito bom, consegue lidar muito bem com isso aí. E em relação à questão da vida como empresário, você não era advindo dessa área, você sempre esteve inserido na questão da educação física, como coach, como profissional, como atleta, de tudo que você vem fazendo na parte administrativa, na parte como empreendedor, de um ano para cá. O que mais te irrita? O que mais te tira o sono? O que você para e pensa, meu Deus, hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que ir em lugar tal. O que mais tira o seu sono? Rapaz, é exatamente isso aí. Aparece probleminhas pequenos. Quebra uma coisinha, tem que ir lá na rua, sim, olhar isso aqui. Tem que... Esse documento que deu errado, tem que fazer isso lá. Igual... Prefeitura, direto. Nossa, mano, pra abrir então, na hora que pegamos, dor de cabeça. Aí eu acho que é mais essa parte, sim, mesmo. A gente tem que ter até meio que um lado político, sim, né? Pra lidar bem com todo mundo. Então, é muito essas coisinhas de dia a dia. Que uma coisinha ali acontece, sim, tem que resolver. São muitos detalhezinhos que acontecem. E, cara, no celular, bicho, mensagem o dia inteiro, aluno chamando, negociando, sim, tudo. Então, eu acho que essa parte aí, acho que a cabeça fica muito, sim, mais ocupada, né? Então, a gente saber dividir bem o tempo, programar bem o tempo no dia a dia, que é o maior desafio para seguir isso aí. E mês de outubro tem competição? Tem. Aí a gente vai fazer, que eu até vim com a camisa. É mesmo, já fez a propaganda. Ano passado, por exemplo, eu assumi em agosto, sim, e já assumimos abrindo a competição também. Valadares aqui, cara, é uma cidade que começou muito forte no cross há 10 anos, 2013, 14, que eu acredito que começou. Sim. Foi até o Brutus, o Caverna, foram os pioneiros aqui. E, na época, teve um boom, muitos alunos. Eu até nem era do meio, mas eu via bastante surgindo, tudo. E acontecia muitos campeonatos, sim, muitos eventos. O campeonato é até bacana, abrange desde os mais iniciantes, né? São competições amadoras, desde os mais iniciantes até os alunos mais avançados, dividido em categorias. E desde 2018, que
teve um campeonato no Filadélfia, não tinha um campeonato aberto em Valadares para todos os boxes fazerem junto, para vir gente de fora, para nada. Acontece muito os campeonatos internos de cada box entre os seus alunos, que é até uma forma de interação, é bem bacana também. E assim que eu assumi, até o Levi treina com a gente lá também, me chamou. Ele também já tinha o interesse de organizar um campeonato aqui, fazer um evento, uma coisa maior, até para agregar essa área do CrossFit. E ele me convidou para uma parceria, ou para fazer lá no box, ou se eu tinha a vontade de fazer junto, né, como parceiro. E eu de prontidão aceitei e fizemos. Fizemos o evento ano passado, em outubro, recebemos mais de 160 atletas. Caratinga, Manhuaçu, Ipatinga, Valadares, de BH veio gente, Contagem. Então pegou muito a região próxima aqui e até alguns alunos, alguns atletas mais distantes vieram aqui e prestigiaram. Foi bem bacana. O box lotou o dia inteiro. E esse ano resolvemos manter a proposta, fazer de novo lá dentro do box. Vai acontecer dia 28 de outubro. Estamos esperando esse ano mais de 200 atletas. As inscrições já estão abertas aí. Já estamos com os patrocinadores quase todos fechados. Alguma vaga ou outra aí em aberto ainda. Inclusive, quem tiver o interesse em apoiar o evento, tá junto, né? Que é um evento bem bacana. A gente tem apoio do Enes, do Ercílio, do Euclides Petersen. Então, bastante gente. O Kevin, secretário aí também, dá bastante apoio pra gente, a prefeitura. Então, esse é um evento bem bacana. Esse ano vamos fechar lá a rua inteira, bastante stand, House Malt, Beef Place, Point do Açaí. Então, vai ter bastante coisa legal, bastante atração, tanto para o público quanto para os atletas. Então, convidar a todos a ter um showzinho de encerramento. 28 de outubro, lá no Brutus, no Lagoa Santa. E é interessante, né, Caio? Porque você que está na área agora também como empresário e sabe disso melhor do que ninguém. E é algo que eu percebo, mesmo não estando presentes nos boxes diariamente, mas tendo contato com vocês que são proprietários, ou até mesmo, principalmente até alunos, esse poder de recreação que o CrossFit tem, eu acho que ele é muito benéfico porque, justamente por ter várias pessoas e vários tipos de pessoas, acaba fazendo com que possa ser um ambiente leve, descontraído, que vai ter ali muita cobrança, que vai ter ali muita motivação e que vai ter muita recreação. Você que, como profissional e como aluno, como atleta, sempre viu isso e agora também tem a visão como empresário. Por que disso? Cara, o que me pegou muito quando eu comecei o CrossFit foi exatamente isso, a comunidade que cria ali dentro. São aulas coletivas, então todo mundo faz junto. Gente mais idosa, mais gordinho, mais magrinho, mais forte, mais fraco, gente de todo tipo faz a mesma aula. Então, cada um com a sua adaptação para o seu nível, para o que é necessário, e todos treinam juntos. Então, acho que essa comunidade que cria, as turmas são bem próximas, um aluno puxa o outro, cobra o outro na falta, então isso ajuda a manter o aluno motivado. A competitividade que gera dentro ali, os alunos às vezes até ficam discutindo lá depois da aula, quem fez mais, não sei o quê. Então isso acaba estimulando. Eu perdi hoje, quero voltar amanhã a fazer mais. Então um vai puxando o outro. Então acho que esse senso de comunidade até fideliza mais o aluno ao treino, porque tem mais gente treinando junto, ele vê a evolução em cada movimento. São movimentos às vezes que ajudam o aluno no dia a dia. Cara, eu lembro disso, isso ficou marcado para mim, algumas coisas, uma besteirinha, por exemplo, são movimentos, a gente fala, movimentos funcionais que ajudam o dia a dia, mas às vezes a gente não visualiza isso na prática. Mas, por exemplo, um aluno um dia comentou comigo, já tem muitos anos, ele anda muito de mototáxi. A moto arranca, vai lá para trás, a moto freia, vai lá na frente, bate a cabeça. Tá correndo, hein? Nossa Senhora. Aí que é isso? Às vezes você tá com a lombar, o core fraco e tal, às vezes você tá até desatento. Cara, depois que ele começou a treinar, ele falou, rapaz, já não sinto essa aceleração. Então, o que é isso? Você já tá fortalecido em coisa do seu dia a dia. Às vezes uma escada que o cara sobe, chega ofegante, já sobe mais tranquilo. Então, você vê evolução em pequenas coisas do seu dia a dia. Seu dia a dia funciona melhor. Você consegue executar tarefas no seu dia a dia mais fácil. E tendo pessoas próximas do seu lado que
que estão junto ali, te cobrando, treinando junto, vendo a sua evolução, evoluindo juntos, isso faz a comunidade ficar mais próxima. A gente tem os treinões ao sábado. É um aulão, todo mundo junto. Dá 40, 50, 30, 50 pessoas lá, treinos de dupla, de trio. Acaba o treino, a galera fica na resenha lá, toma uma cervejinha, pede um petisquinho lá, acaba o treino 10 horas da manhã, o povo fica até meio-dia, 1 hora lá. Então, assim, essa interação é bem bacana. Agrega, traz alunos mais próximos, um chama o outro, lá é bacana, a turma é boa, o aluno já vem bem acolhido, já fica também. Então, eu acho que essa comunidade cria bem mais fácil e isso que me agregou muito quando eu entrei no cross, né? Que fez eu ficar de vez, assim. Sobre entrar, como o jiu-jitsu entrou na sua vida? Aí foi a mesma coisa. Depois que eu assumi, ano passado, a gente até tinha um aluno, o Alexandre Ari, que é mestre de jiu-jitsu, ele tem um projeto social lá no CIR, atende mais de 100 crianças carentes lá no projeto, e ele treinava com a gente, e a gente foi conversando com a parceria, eu tenho uma área lá em cima de fazer o jiu-jitsu. A princípio a gente abriu o jiu-jitsu apenas para as crianças. Foi tendo a aula para as crianças, foram aparecendo adultos procurando e tudo. À medida que apareceu uma demanda, a gente abriu uma turma de adultos. Eu vou te falar que eu comecei porque eu vou ter a aula aqui dentro do meu negócio, eu vou pelo menos conhecer. Sim. Eu sempre tive um espírito competitivo. Sempre gostei de qualquer esporte, tanto que quando eu peguei o cross, além disso da comunidade, o espírito competitivo me chamou muito. E desde que eu comecei o jiu-jitsu lá dentro, foi me pegando. Já tive até uma facilidade em aprender um pouco as coisas, já pelo histórico, já vindo treinando. E a gente começou lá, foram aparecendo mais gente, eu conheci. E esse ano eu comecei a competir. Então tem menos de um ano, eu participei até de 2 competições. E, cara, o espírito da luta, da aula, a concentração, disciplina, tudo isso pegou bastante. Eu vejo muito nas crianças o tanto que ajuda. Com certeza. Então, desde que começamos lá o projeto, eu às vezes até fico na dúvida se eu foco mais no jiu-jitsu, se eu foco mais no crossfit. A gente fica... que fazer os dois intensos é bem difícil, né? Então, por exemplo, agora eu tô indo competir daqui 20 dias lá em BH, um campeonato de cross. Eu tô dando uma controlada nos treinos de jiu-jitsu. Mas aí depois do de cross de 20 dias, eu vou competir um do jiu-jitsu. Então eu vou dar uma controlada no cross, uma focada no jiu-jitsu. E a gente vai indo assim. Eu gosto muito, enquanto tá dando certo, a gente vai dedicando, focando. E eu vejo muito o Ari, cara sensacional, que entrou lá com a gente. Eu vejo o trabalho dele com as crianças lá. Então, fico feliz de ter isso lá perto. Hoje a gente está cada vez com mais alunos lá. A gente até tinha uma área, um tatame de 25 metros quadrados. Hoje já está com um tatame de quase 50 metros quadrados lá para atender todo mundo. Então, gostei muito da área também e tento fazer crescer mais o jiu-jitsu também aqui na cidade, tudo junto com o Ari aí, que tá apoiando bastante a gente também de lado lá. Para você poder ter toda essa agitação e motivação para estar inserido em vários tipos de modalidades esportivas, tem uma origem, tem uma história por trás, teve o início. De onde vem todo esse amor e essa paixão pela prática de esporte? Rapaz, aí eu acho que já vem de família. Meu pai aí com 58 anos, atleta de downhill. Opa, bom demais. Desce a Ibituruna aí todo final de semana. Esse ano mesmo ele já participou do campeonato mundial lá na Argentina. Participou do brasileiro agora, pegou 3º lugar. Desde novo eu já vejo ele participando, já foi atleta de motocross. Minha mãe começou o crossfit nessa época, em 2013, 14, que eu nem fazia nem nada. Às vezes eu te falo que às vezes até criticava ela por fazer. No cross, ela passou um tempo para corrida, voltou pro cross. Então eu tenho esse exemplo dentro de casa. Desde novo, eles sempre estimularam eu e meu irmão a fazer escolinha de futebol, vôlei, handball, fazer o futebol tudo, não deu muito certo, não, né? Deu não. Só a peladinha mesmo pra brincar. Agora, hoje no cross, nem no futebol, rapaz. O povo fala crossfit machuca, mas meus alunos só machucam jogando bola. Hoje eu até cortei, o futebol não dá não, que a gente vai machucar. Mas gosto muito, principalmente de acompanhar, né?
Mas, então a gente sempre teve inserido e incentivado a participar de algum esporte, de manter ativo. E isso foi levando para frente aí até conhecer o cross e entrar de cabeça, né? Agora que você já está, né, já há mais de um ano estabelecido como proprietário de um grande boxe, um dos mais renomados da nossa cidade, e pelo fato de você ser muito esportivo, podemos dizer assim, sempre estar inserido em várias modalidades esportivas, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo desafio? Qual que é o próximo sonho ligado à área do empreendedorismo ou até mesmo na área como atleta? Cara, eu te falo que depois que eu assumi, eu achei até que eu não ia conseguir mais manter um ritmo de treino para competir. No começo foi até bem difícil. De fato, depois que eu peguei lá, eu perdi uns 3 quilos ano passado, até eu conseguir retornar, voltar a treinar, manter uma rotina boa. E esse ano ajustou, graças a Deus eu consegui voltar a isso. Mas, igual eu tô treinando para competição agora, a rotina é bem pesada. Igual eu falo, eu tenho aula lá às 6 horas da manhã, então 5h30 da manhã eu já tô no boxe. Dou aula até às 9, treino ali de 9 às 10, Sim. Volto 4 horas da tarde, dou aula até 9 horas da noite. Então manter esse ritmo é difícil. Agora eu ainda tô tentando treinar 2 vezes por dia, às vezes ali à noite tem uma aula mais tranquila, eu vou e treino com a turma, faço uma segunda sessão. E tô pensando nessa competição, mas vou te falar que como atleta mesmo, eu não pretendo continuar nessa pegada toda. Claro que nunca vou deixar de treinar, sempre manter treinado, mas você manter uma pegada de treino para competir é diferente. Claro. Agora o meu objetivo mesmo é fazer crescer ainda mais o Brutus, quem sabe daqui para frente uma outra filial, né? Quem sabe Amém. A gente estudando isso aí, fazer sempre crescer. E minha ideia agora daqui para frente é tentar crescer nesse lado empresarial mesmo, no trabalho, porque é o que vai sustentar a gente daqui para frente, né? Ser atleta é bom, é gostoso, competir, mas infelizmente é muito difícil ser o financeiro, né? A gente gasta muito para poder competir e ter um nível bom e não tem tanto o retorno assim. Então, vou tentar conciliar enquanto der, mas o foco principal agora é fazer a marca crescer e, quem sabe, abrir novos Brutos aí espalhados pelo Amém, Brasil. se Deus quiser. Quem é Caio César de Alvarenga Rosado? Rapaz, aí é difícil, hein? Falar de você mesmo. Às vezes é difícil a gente falar da gente, né? Mas, sei lá, eu acho que sou um cara bastante dedicado no que eu gosto. Quando pego uma coisa, entro de cabeça. Eu gosto muito das coisas bem organizadas, da minha maneira. Sou cabeça aberta, às vezes, para receber outras opiniões. Cara, bastante coração mesmo. E eu acho que é isso, cara. Sempre tive bons exemplos dentro de casa de honestidade, generosidade. Gosto de estar ajudando as pessoas sempre que possível. E eu vi isso muito no cross. Sim. Porque a gente fala muito do lado competitivo do cross, mas o principal é o que a gente gera na saúde das pessoas. Eu até falo lá no boxe, o nosso público é bastante família, bastante casal, bastante família mesmo. Então a gente tem alguns alunos que gostam muito de competir, mas a maioria lá não está para isso, está para uma condição de saúde melhor, para ter uma rotina melhor do dia a dia, igual eu falei aqui anteriormente. Então eu vi isso muito no cross. A gente ajuda muitas pessoas. Eu chego aluno lá que às vezes não sabia agachar. Eu penso no dia a dia dele, como é que faz para sentar numa mesa, para pegar algum peso no chão, alguma coisa, guardar alguma coisa no armário. São coisas pequenas. E a gente vê isso. Pessoas idosas chegam lá, mais velhas, para treinar e desenvolvem, melhoram os movimentos. Então eu vejo como isso agrega na vida das pessoas e eu gosto muito disso, de ver essa evolução dos alunos, não só para o lado para competir, mas para o lado do dia a dia dela, pessoal. Então eu acho que é isso, cara. Eu busco bastante isso aí. Eu acredito que eu tenho um bom coração para ajudar para todos e garra, né, para seguir, porque não é fácil essa rotina, não. Então, acredito que é isso. Dona Nicinha e Senhor Júlio, quanto que eles são importantes na construção do Caio Rosado? Rapaz, são peças essenciais,
todo o exemplo que eu tive, até isso de trabalho, igual até comentei com você antes, minha mãe, mais de 35 anos de escola, aula, atendendo meninos de 9, 10 anos, né? Aposentou, ficou 6 meses, já não estava aguentando ficar sem trabalhar. Então, esse exemplo de trabalho, meu pai tem 15, 20 anos, tem estacionamento aqui no centro também. Então, eu vejo esse exemplo de trabalho duro, de tudo, e eu acho que é isso. Eles me induziram tudo o que eu sou hoje, me ensinaram tudo, e sigo neles, me inspirando neles, trabalhando para eu oferecer para eles agora o que eles sempre me ofereceram, né? E eu acho que é muito interessante você tocar no ponto da sua família. E quando a gente fala de família, nós acabamos ficando muito mexidos, porque família é algo de mais precioso que nós temos na vida, principalmente quando trata-se de pai e mãe. E tem uma palavra que eu acho que ela é muito bonita e que se insere de forma muito interessante quando a gente fala de família, que é a palavra inseparável. E quando eu penso em você e penso nessa palavra, automaticamente eu lembro do Hugo Rosado. Por quê? E de onde vem esse apego, essa devoção, esse amor que você e seu irmão sempre tiveram, e vocês, acima de tudo, mostram muito bem isso para quem te conhece, para quem às vezes não te conhece, de onde vem todo esse afeto e esse amor? Aí a mesma coisa, dentro de casa sempre tivemos esse exemplo, né? Eu e meu irmão temos uma amizade muito boa, uma relação muito boa. Tá sempre colado lá com a gente, igual entrou no Brutus. Eu e minha mãe, minha sócia, tá lá comigo, lá dentro, o dia inteiro. Meu pai e meu irmão não estão dentro da sociedade, mas são fundamentais também pra gente manter lá no dia a dia, no apoio. Os dois estão dentro treinando, para você ver também. Meu pai, com 58 anos, treina o CrossFit lá todo dia, 6 horas da manhã. O meu irmão também começou depois com a gente e tá lá até hoje dentro. Então, o exemplo que a gente teve, a gente aprendeu muito desde pequeno. A gente fala que quando criança a gente brigava muito, caía na porrada, viu? Mas um com o outro. Sim. Se vem outro mexer com a gente é amigo e briga daqui 5 minutos, tá? Sim. E hoje, cara, a gente tem uma relação muito próxima de irmão mesmo. Acho que um sem o outro não faz nada. E quando eu penso no Hugo Rosado, juntamente com o Caio e também, claro, com seu pai, automaticamente eu lembro do Clube Atlético Mineiro, o quanto que ele é importante até mesmo nessa construção familiar que todos vocês possuem um com o outro. O do Galo tá difícil falar ultimamente, né? Que a gente tá só tristeza. Mas é mais uma forma de união, claro, né? Crescemos vendo isso do meu pai, ensinou a gente torcer para o Atlético. Às vezes eu fico até triste com ele por causa disso. Ah, que isso, pô. Mas tô brincando, pai não. Passou, mas tô brincando, mas agradeço sempre, porque o Galo faz parte das nossas vidas, e meu irmão sempre muito animado. A gente vai muito no jogo. Já foi mais antigamente, né? Agora aqui de Valadares é mais difícil. Mas a gente morou em Itabira e ia direto o jogo do Galo. Então isso é mais uma forma de aproximar a gente aí, de unir. E o Galo, apesar do sofrimento, é gostoso, né? Torcer pro Galo é bom demais. O ruim é só quando tem jogo. Caio, defina essa conversa em uma palavra. Cara, muito bacana, divertido, um prazer estar aqui. Tamo junto. Queria parabenizar aí pelo seu trabalho também. Um Resenha Cast aí bem bacana. Vejo só pessoas bacanas, como top de Valadares, representam aqui muito bem, que são convidados, e fico honrado de estar aqui, de receber esse convite. Tamo junto, Caio. Obrigado mais uma vez por toda a atenção, carinho, respeito. É sempre uma honra poder conversar contigo. Sucesso, e as portas estão mais do que abertas, estão escancaradas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Valeu, que agradeço. Valeu, Caio Rosado, e o Super Notícias, e claro, o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Portanto, não fique de fora do podcast de Governador Valadares. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima.